Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuar nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, com a temática A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a animação bíblica da pastoral com o nosso texto aqui da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos olhando os diversos tipos de terreno e hoje um outro tipo de terreno onde a palavra deve ser semeada, as juventudes. As juventudes. A palavra de Deus e as juventudes. São tantos os rostos dos jovens que encontramos no caminho da vida. Por isso falamos em juventudes. É outro terreno prioritário. Nossa igreja tem uma longa história de atenção prioritária e empenho constante para as novas gerações. Reafirmamos esse empenho para acolher, respeitar e acompanhar os jovens com seus rostos, anseios, potencial, fadigas e limites. Hoje em dia, os jovens vivem sempre mais conectados. Boa parte de seu tempo se consome no digital, estabelecendo novos parâmetros que desafiam a ação evangelizadora e, ao mesmo tempo, proporcionam novos contatos. Afirmam de maneira imperiosa e às vezes frágil sua individualidade, enquanto procuram laços de relações de amizade, de atenção e autoafirmação. Buscam emoções fortes e fazem escolhas do momento. Atraídos pela novidade, receosos diante do futuro. Os jovens temem a exclusão social. Os jovens clamam por educação e vivem na incerteza do trabalho, e não poucos aliciados pelas diferentes drogas que prometem felicidade. Ao pensar a relação entre a Palavra de Deus e as juventudes, o Papa Francisco constata. Ele diz: muitos jovens são capazes de aprender a gostar do silêncio e a intimidade com Deus. Os grupos se reúnem para adorar o Santíssimo e orar com a Palavra de Deus também cresceram. Não há que subestimar os jovens como se fossem incapazes de se abrirem para propostas contemplativas. Só é preciso encontrar os estilos e as modalidades apropriadas para ajudá-los a se iniciarem nessa experiência de tão alto valor. Isso diz o Papa na Christus Vivit, no número 224. As juventudes precisam dessa luz para caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, assim reza o Salmo 119. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, Eclesiástico 12. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando as suas palavras, Salmo 119. A palavra orienta. Filhos, obedecei a vossos pais. A palavra estimula o dialogar. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. A palavra encoraja. A palavra encoraja. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Primeira carta de João. A palavra valoriza e também desafia. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. São Paulo, na primeira carta a Timóteo. A palavra convoca. A palavra convoca. Quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me. Vocação do profeta Isaías, no capítulo 6. A palavra envia. Não digas: sou apenas um menino, pois estou contigo para te livrar.
Vocação de Jeremias, Jeremias 1, 7 a 8. O coração das juventudes permanece terreno bom. O coração das juventudes permanece terreno bom. Na história da salvação, Deus chamou jovens como Samuel, Davi, Jeremias, Daniel, Maria. Hoje, o Senhor continua chamando. Saiu o semeador a semear. A resposta amorosa, generosa e corajosa de cada uma, será dada no dia a dia. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 8, 21. Aos agentes de pastoral voltados para as juventudes, pede-se que sejam mestres da palavra, capazes de levar os jovens a orientarem seu estilo de vida, iluminados pelas propostas fortes e sempre envolventes da palavra, assim como o jovem Jesus viveu e propõe. No fascínio de Jesus, encontrem luzes para o engajamento na vida, nos compromissos do testemunho e da resposta vocacional. E o Papa diz: apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do Evangelho em todas as partes, com sua própria vida. Santo Alberto Hurtado dizia que ser apóstolo não significa usar um distintivo na lapela da jaqueta. Não significa falar da verdade, mas vivê-la, encarnar-se nela, transformar-se em Cristo. Ser apóstolo não é levar uma tocha na mão, possuir a luz, mas ser luz. O Evangelho, mais que uma lição, é um exemplo. A mensagem convertida em vida vivente. Assim diz o Papa na Christus Vivit, número 175. Em uma igreja que se capilariza em redes, importa propiciar espaços onde os jovens tenham condições de ouvir a palavra, esclarecer dúvidas, encontrar mentes e corações de adultos, como também de outros jovens, que saibam acolher, partilhar, apontar caminhos de vida em plenitude, de esperança e sonhos, apesar dos desafios e das decepções que a vida também carrega. A prática da leitura orante da Palavra de Deus, com propostas pelas redes sociais ou nas comunidades eclesiais, deve ser proposta de forma simples e com educadores na fé que transmitam a paixão pela palavra, pela sua beleza e eficácia. A palavra dará frutos de vida e alegria se os jovens encontrarem educadores praticantes da palavra. Educadores, acompanhadores de jovens praticantes da palavra, que saibam abrir horizontes de esperança em alternativa às necessidades correntes de individualismo, consumismo e hedonismo. Propostas que não saciam a fome de autenticidade, que, apesar de tudo, tantos jovens sentem. Então, realizar-se-á a profecia de Amós. Eis que virão dias, oráculo do Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E assim chegamos a um outro terreno onde a palavra deve ser sempre semeada, o terreno do ecumenismo e o diálogo interreligioso. Nosso texto lembra? Nas últimas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, afirmamos: a Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs.
A Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. É importante que ela se torne sempre fonte inspiradora de oração comum, de fraternidade e de conversão. Por meio dela, os cristãos, em suas variadas denominações, são convocados a se unirem, buscando na prática ecumênica seu único Senhor e caminhando para a superação do escândalo da divisão. Nesse sentido, o florescimento de diversas hermenêuticas de caráter popular no seio de nossas comunidades e grupos, acolhendo as variadas denominações cristãs ao redor da Palavra de Deus, constitui uma fonte de unidade, oração comum e serviço à sociedade. Na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, o Papa Bento XVI escreve que a escuta comum das Escrituras impele ao diálogo da caridade e a fazer crescer o diálogo da verdade. A Escritura é um exímio instrumento da poderosa mão de Deus para a consecução daquela unidade que o Salvador oferece a todos os homens. Por isso, é bom incrementar o estudo, o diálogo e as celebrações ecumênicas da Palavra de Deus no respeito das regras vigentes e das diversas tradições. Na mesma exortação apostólica, lê-se o seguinte: a Igreja reconhece como parte essencial do anúncio da palavra o encontro, o diálogo e a colaboração com todos os homens de boa vontade, particularmente com as pessoas pertencentes às diversas tradições religiosas da humanidade, evitando formas de sincretismo e de relativismo. Em seguida, afirma-se, tendo em conta a distinção entre a ordem sociopolítica e a ordem religiosa, as religiões devem dar a sua contribuição para o bem comum. Na carta encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco, de forma genial e poética, fala da música do Evangelho, fonte de dignidade humana e fraternidade. Se essa música deixar de tocar, teremos extinguido a melodia que nos desafia a lutar pela dignidade de cada homem. É do Evangelho, ensina o Papa, que bota para todo o pensamento cristão e para a ação da Igreja o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, a comunhão universal com a humanidade inteira, como vocação de todos. Essas claras orientações de importantes documentos eclesiais encontram ainda uma vivência religiosa repleta de conflitos, motivados pelo mau uso da religião. Assim, a palavra doada para unir e favorecer a fraternidade, a acolhida do outro, a solidariedade humana e a esperança, torna-se instrumento de conflito e divisão. A ferida do pecado, de orgulho e egoísmo, afeta até o maior instrumento que o Pai, em Cristo e no Espírito, deu à humanidade. Mas se os cristãos se dividirem pela interpretação da Escritura, ao redor dela poderão se reencontrar. Lembra um documento da nossa CNBB. A vivência do autêntico ecumenismo é sinal profético de que a palavra de Deus está produzindo seus frutos. Acolher a palavra de Deus comporta promover a paz, construir pontes e derrubar muros, viver na misericórdia, alimentar a esperança. Lembra as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Sem confundir ecumenismo com relativismo ou até mesmo com o risco da perda de identidade, somos convidados sempre mais a tecer laços de ecumenismo e diálogo interreligioso
com todos os que estiverem disponíveis. Isso fará crescer a convivência humana, tão perturbada, e sustentados pela palavra de Deus e pelo Divino Espírito, seremos semeadores de dias melhores para a humanidade toda. Caminhando na história, guardando e alimentando o sonho do reino da paz e da justiça de Deus, pois toda a lei, escreve o apóstolo, se resume nesse único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Segundo o exemplo de São João Paulo II, em Assis, em 1986, e dos demais encontros que a Igreja Católica promoveu, valorizemos os momentos de oração em comum entre cristãos, com outros que acreditam em Deus e com expressões religiosas diferentes da nossa. O Papa Francisco, no encontro com o grande imã, Imad al-Taibi, declarou que as religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Essas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos. Esse estilo nas relações religiosas, com importantes consequências para a ação pastoral e a presença da Igreja Católica no diálogo ecumênico e interreligioso, deve ser amadurecido e assumido por todos os discípulos do Senhor. Cabe a nós, pastores, santos de todos, cuidar com afinco para que essa postura amadureça em nossas igrejas particulares e zelar para que gere atitudes e comportamentos coerentes na prática pastoral de nossas comunidades eclesiais. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos a olhar os outros terrenos em que a palavra deve ser semeada. Até o nosso próximo encontro. Conto com você. Até lá.